Agora estou me dedicando à literatura, uma literatura militante, combativa, revolucionária, eu diria, em que eu analiso vários aspectos, principalmente do estado de Santa Catarina. E eu estou pegando a memória dos meus tempos de infância e analisando, por exemplo, as comunidades dos imigrantes italianos em Santa Catarina, porque Santa Catarina se apresenta como a nova Europa. E, obviamente, que os imigrantes que aqui chegaram com a enxada em uma mão, mas a espingarda na outra, né? E chegaram renomeando todos os lugares, matando os indígenas, explorando aqueles que viviam por aqui. E, claro, construíram cidades, construíram indústria, mas aniquilando muitas civilizações. Então, a minha literatura tenta mostrar, é ficção, com base na realidade, tenta mostrar esta realidade que é oculta. A gente pegar os principais historiadores e historiadoras de história de Santa Catarina, ou do Rio Grande do Sul, ou do Paraná, é sempre a saga da imigração. E não se leva em conta que esta saga da imigração também cometeu um genocídio. Então, a minha literatura trabalha nesse sentido. Quer dizer, por enquanto, inclusive meu próximo livro, que vai ser lançado agora em abril, se chama Filha de Sol a Sol. Eu trabalho como os imigrantes italianos, aqui chegando, cometiam um massacre contra os indígenas e pegavam as crianças de 2, 5, 9, 15 anos, traziam para suas casas para ser escravos, ou entregavam em casas religiosas para serem educados dentro da concepção cristã. Claro que essas pessoas entravam em um verdadeiro campo de concentração, não viviam muito tempo, morriam cedo. E depois que acabaram os indígenas, que foram exterminados, os italianos pegavam os filhos, que eles chamavam de brasileiros, pejorativamente os pelo duro. É aquele que não tinha um sobrenome italiano. E, claro, essa forma de produção equivale à semi-servidão. E essas pessoas geralmente eram de famílias pobres, às vezes não tinham pai, não tinham mãe, trabalhavam na casa do colono e 10, 15 anos e recebiam como recompensa, quando casavam, uma máquina de costura se fosse menina. E às vezes, se fosse homem, um pedacinho de terra. Depois de 10, 15, 20 anos de trabalho. Não tinham direito à educação, tampouco saúde, tampouco sobrenome, né? E eles chamavam isso de filhos adotivos. Não é verdade. São filhos de criação, criados para o trabalho. Daí, inclusive, vem a palavra criado, criada. Então, estou colocando isso num livro que vai ser lançado agora, na forma de ficção, mas tendo o objetivo do combate, da denúncia, para levar as pessoas a pensarem sobre isso. Interessante, porque uma outra questão que também tá aí que a gente está tentando dar conta do podcast, era contar com vários outros convidados, é sobre justamente isso que tem pegado hoje. Parece que isso sempre teve no imaginário brasileiro, mas recentemente, não sei como tu tem visto isso, mas isso parece que tem surgido ainda mais forte, que é Santa Catarina, não só o Sul, mas sobretudo Santa Catarina, como um estado extremamente racista, xenofóbico, preconceituoso, onde a extrema-direita deita e rola. Então, essa é uma das questões que a gente tem se colocado, inclusive a gente espera em breve poder fazer, por exemplo, alguns episódios sobre movimentos insurgentes ou movimentos de luta que tem no estado, porque é um estado que também tem muita luta, a região sul também tem muita luta, e poder discutir alguns elementos da história. Claro. E é interessante que você comentou agora sobre a questão com a literatura e literatura e história, porque um dos próximos convidados que a gente tem, espero que tudo dê certo, porque a gente está bastante ansioso também, é o Marcelo Labs. E vai, eu acho que uma linha semelhante, pela literatura tentar trabalhar algo da particularidade de Claro. Santa Catarina, né? Então, A literatura é muito importante, quer dizer, como dizia o Lima Barreto, ele praticava a literatura militante.
Sempre dizia, o literato deve ser um semeador de ideias. É aquele que apresenta a situação ficcional, mas lembra o Ernesto Sábato que toda ficção é real. Sobre Santa Catarina, eu escrevi um livro também do gênero literatura que se chama O Povoado. E aí eu mostro como a extrema-direita se forma no povoado. Pela mão da igreja, pela mão do comerciante, pela mão da pequena burguesia, né? Como é que o povoado vai criando essa ideia, né? A extrema-direita. E é ali que tem que ser combatida a extrema-direita, a organização. A igreja tem um papel muito grande, o capital tem outro papel muito importante, né? Também tem o Menino que Vê o Mundo. Também vai nesse campo. Também. Aí é um menino que vive numa comunidade italiana e ele vai contando a história e vai mostrando como os italianos se comportam, né? Uma cidade chamada Nova Belluno, que seria Nova Veneza, a minha cidade, né? O poder do padre, da religião, das irmãs, o poder do médico, o poder do comerciante, né? As relações pessoais, como essa cidade se comporta em relação ao fascismo, que era o tempo da Segunda Guerra Mundial. Eles iam à missa com a camisa negra, que era do Mussolini, tinha grupos fascistas na cidade, né? Como são tratados os que não são italianos, os brasileiros, chamados, né? Quem não tem um sobrenome que não é Locatelli, mas é Silva, né? A diferenciação, chamavam de baiecos, né? Enfim, Baiecos eram quem? baiecos, Eram os brasileiros. os brasileiros. Enfim, toda essa relação, né? Como são as festas deles hoje, Carnevale de Venezia, a festa aqui de Blumenau, a Oktoberfest, né? Como se importa isso da Europa, né? E eles aqui vivem como se fosse Europa, né? Não é à toa que o governo do estado apresenta Santa Catarina como estado branco, ordeiro, pacífico, Trabalhador. trabalhador, gente que não reclama, mas gera riqueza para os de cima, obviamente. Pois bem, então já que você começou falando Catarina do Sul, essa era uma das questões que eu ia deixar para o final, porque eu geralmente gosto de ir do macro para o micro, mas vamos começar então do micro. Se tu pudesse desenhar um pouco para nós, por que que a colonização no Sul, ou o processo de construção do Brasil na região Sul, se deu como se deu? Porque a gente sabe que, bom, tem elementos em comum no processo de colonização, de escravidão que ocorre no Brasil, mas ele também tem particularidades. A região Nordeste, a região Sudeste, depois o Sudeste, não necessariamente no que hoje a gente divide geograficamente essas divisões, mas mais ou menos elas representam algumas particularidades, né? Escravidão, em determinado momento no Nordeste, não vai ser a mesma coisa do parte do Sudeste, a forma de latifúndio. Pois bem, quais são as particularidades, então, desse processo no sul do país? Olha, quando a gente fala de sul do país, é de São Paulo para baixo. Para cá vieram os italianos que foram expulsos da Itália por conta do latifúndio, por conta da industrialização, por conta de muita gente que queria fugir do serviço militar obrigatório, por conta que eles estavam morrendo de fome. Isso em que contexto? Já final do século XIX, está se Final, referindo? eu diria durante todo o século XIX, mas principalmente na segunda metade do século XIX. E vieram para cá com aquela garra de fazer América. Só que a América já estava feita. Tanto é que aqui estavam, por exemplo, aqui em Santa Catarina, desde Paranaguá até Porto Alegre, os indígenas Xoclen, com sua história, com sua cultura, com seu idioma, com sua arte, com sua comida, com tudo. Eles estavam aqui há 5.000 anos antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. E os italianos e os outros europeus chegaram aqui durante o século XIX. Portanto, eram povos estabelecidos. E eles vieram com esta vontade de fazer América, a América já estava feita, e vieram para ganhar o que eles tinham perdido na Europa. E aqui chegando, eles se meteram a trabalhar como loucos, primeiro para pagar a terra das companhias que entregavam para eles, segundo, para se estabelecer, e passaram inclusive a competir entre eles.
Tanto é que a solidariedade entre eles acabou, porque era um querendo ganhar do outro para poder pagar a sua terra e não ser expulso dela, porque uma vez expulso dela, ele ia ser um trabalhador que ia ganhar a dia, como se falava na época, porque para voltar para a Itália não tinha mais condições, faltava recurso, né? Então era uma ganância muito grande, né? E eles, claro, nessa ganância, nessa luta, eles aí se impregnaram da acumulação, que é fundamental para eles, né? Se impregnaram do preconceito contra os indígenas e contra os ditos brasileiros, né? Se impregnaram da competição suicida entre eles e se tornaram pessoas, assim, eu diria, muito mesquinhas em tudo, né? E claro, a religião era fundamental, porque em nome de Deus eles faziam isso, né? E eles passavam isso de geração em geração. Então, o que eu conto nesse livro? Eu, menino, filho de italianos, descendentes de italianos e de avós e bisavós italianos, eu conto como se davam essas relações dentro de uma visão crítica. Obviamente, o menino hoje grande olhando e analisando isso. É claro que o livro não é história oficial, não é bem-vindo nessas comunidades que hoje defendem a história oficial, né? Mas é um livro crítico, eu diria. Eu não conheço em Santa Catarina outra literatura que seja crítica no que toca à vinda dos italianos para cá. Esses dias eu comentava, gostaria de encontrar, mas não tem, porque tudo o que tem aí é história oficial. É o italiano construindo o progresso. Sim, mas aqui havia gente. O progresso na concepção deles não era o progresso na concepção dos que estavam aqui. Então, são livros, eu diria, críticos e combate. Eu até diria revolucionário, porque ninguém escreveu sobre isso. É verdade, sempre revolucionário, É né? Já claro, dizia alguém claro, tido. claro. Mas, uma outra coisa que eu queria te perguntar, bom, uma das particularidades que a gente vê no processo de construção do que a gente chama de de Brasil diz respeito a um certo, não sei se dá para falar numa colonização, mas tem um processo de construção do Brasil na região do sul que ele é mais tardio, né? O próprio processo de colonização de uma parte das terras ele já vai ser mais tardio. E aí, inclusive, a chegada dos italianos e outros imigrantes europeus tem a ver com as conjunturas europeias também, inclusive, sei lá, o processo de unificação italiano, você estava falando dos elementos ali para não ir para o exército, etc. Mas a gente também aqui, quando eu digo a gente, na verdade, o andar de cima daqui, fez também as políticas para atrair, né? Então, você falou da referência às terras, mas teve uma série de políticas que, se eu não estou enganado, e agora eu tenho um professor de história na minha frente que pode me corrigir, começa mais ou menos ali no contexto imperial. Então, ali mais ou menos no começo do século XIX. Por que que isso ocorre? Por que que antes isso não ocorreu? Esse processo mais avançado de domínio das terras? A gente poderia pegar o próprio exemplo de Florianópolis, né? Vai ser, se a gente for considerar até que bastante tardio, né? A ocupação realmente de Florianópolis, a ilha de Santa Catarina, né? Então, por que que tem essas particularidades aqui no... É que, na verdade, as terras sobravam antes e depois passaram a faltar. Se você olhar a guerra do contestado em Santa Catarina, o que é? Uma guerra de luta de classe, de camponês contra oligarcas. E o exército brasileiro defendendo os oligarcas, que eram daqui e que eram de fora. Então as terras elas começam a ser divididas no final da segunda parte do século XIX e a partir de então elas começam a rarear cada vez mais. E se começam a rarear, elas têm um valor muito maior. E aí há uma luta muito maior pela terra. Eu diria que no norte do Brasil e no nordeste brasileiro, esse processo é diferente. A imigração foi menor, as terras, claro, o latifúndio também foi grande lá, principalmente o açúcar. A gente olhar José Lins do Rego, ele vai mostrar
como foi a modernização no Nordeste, né? E a modernização lá também foi perversa. Tanto é que quando o engenho sai e entra a usina, para o sertanejo piorou. Por quê? No tempo do engenho, que é o século XVIII, século XIX, o sertanejo trabalhava parte da semana no engenho e ele tinha geralmente 2 ou 3 dias para as coisas dele. A casa onde ele morava, ele pescava, ele plantava macaxeira, ele criava galinha, ele criava porcos, enfim, ele tinha a vida dele de um pequeno produtor e trabalhava no engenho. Com a modernização, ele não tem mais 1 ou 2 dias para ele. Ele tem que trabalhar a semana inteira no engenho. E ele é pago pela semana inteira. A casa não é mais dele, porque ele perdeu e ali tem o plantio da cana-de-açúcar. Aquele espaço tem que ser ocupado. Então ele não planta mais a macaxeira, não cria mais galinha, porco, não pesca mais no rio. E o que acontece? A exploração se dá de uma maneira muito maior. Inclusive hoje, se você andar pelo estado de Alagoas, você vê ao longo da rodovia pequenas casas, parece uma tripa. Em cada ponto tem uma porta que entra. Ali trabalha e mora um sertanejo, que trabalha de segunda a sábado. E claro, agora com essa modernização, ele tem uma certa produtividade. E quando ele não atinge essa produtividade, ele é despedido do trabalho e tem que sair da casa. E muitos vão fazer o quê então? Vão vender coisas na praia. Isso é que nas praias daquela região tem tanta gente vendendo coisas. Basta você conversar com alguém, e eu conversava com uma senhora, ela me dizia: não, meu marido está sofrendo do ombro, porque tem LER, tem uma lesão permanente, e eu tenho que vender aqui na praia para sustentar a família. E perdemos, inclusive, a casa. Então, são realidades diferentes. Se bem que a modernidade, lá como cá, também expulsa sempre aqueles que têm menos. São aqueles que são prejudicados. E de alguma forma isso, dessas particularidades, né, da forma com que se foi estendendo a colonização do país, isso trouxe também particularidades de dois elementos, que um é a divisão da terra, porque me parece que a formação de latifúndios ele é diferente no sul do que ocorreu nos séculos anteriores, numa parte do Brasil, e também a questão do próprio trabalho escravo, né? Porque, de alguma forma, a gente está falando de um período já tardio da escravidão, né? Tá falando ali talvez, os últimos século, um século e meio, né? Então, isso traz também algumas características, né? Porque essa é uma das razões pelas quais depois a gente tem hoje um governador de estado falando que não se deve ter cotas porque a gente está falando de um estado que é Branco. totalmente branco, É. né? Então, Na realidade, a escravidão cresceu mais onde tinha o latifúndio, né? Que a mão escrava era para o latifúndio. Lembra o Eduardo Galeano que aonde existe latifúndio existe fome. Por quê? Porque nós estamos essencialmente voltados para a exportação. Então, se você observar, aqui no sul veio a mão de obra europeia, veio também a mão de obra africana, mas principalmente europeia. E quando o negro aparecia em algumas regiões do sul, mais pontuais, Santa Catarina, Florianópolis, Criciúma, Florianópolis por ser uma cidade maior, Criciúma para trabalhar nas minas de carvão, onde havia trabalhos mais pesados, né? E esse negro, ele é explorado ao máximo, porque ele está metido dentro de colonizações europeias. E o europeu que aqui chegou olha o negro totalmente como um ser inferior. Eu fui educado pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus avós, a olhar o negro como aquele que deve ser explorado ao máximo, né? As famílias negras da minha região, eu vivia num povoado, eles eram agregados. O que é o agregado? É aquele que recebe uma pequena casa para morar de graça, mas em troca ele tem que cuidar do gado daquele senhor. E, eventualmente, ele presta algum serviço e ganha pelo serviço prestado por dia.
mas ganham uma miséria, né? E todo o trabalho pesado feito na região é feito pelos negros. E são discriminados em tudo, né? No modo de ser, no modo de pensar, no modo de se socializar, no modo de estar na igreja. Quer dizer, é o resto, né? E os italianos tratam os negros dessa maneira. Inclusive, ainda hoje, a última, um dos carnevali de Venezia aqui que eu fui, casualmente passou um negro no meio daquela italianada branca. Mas eu percebi como é que os italianos olhavam o negro e como é que ele se sentia praticamente fugindo a fina flor do feno no meio daquela gente. Então, a festa, é para todos, são todos bem-vindos. Não é verdade. É bem-vindo quem é branco, quem tem um sobrenome, quem tem posição, quem tem dinheiro, quem vem gastar. É a classe. O que determina é a classe. Você pertence a uma classe e você pertence a outra. A maior desgraça de um italiano é quando a filha ou o filho casa com alguém, nem falar em negro, mas alguém que não tem um sobrenome italiano. Por exemplo, uma tia minha, Rampinelli, casou com um Machado. E, apesar do meu avô não querer, ele ainda tinha um outro defeito. Ele tocava gaita, gostava de música. Porque para o italiano é o trabalho, é a acumulação, e não a diversão e não a música. Quem se dedica à música é o vadio, é o vagabundo, aquele que anda com o violão nas costas. Não, o italiano tem que acumular. Eles até costumavam ter um canudo de aço, aonde dentro guardavam as escrituras. E quando alguém te visitava num domingo à tarde, um outro italiano, o prazer era abrir o canudo e mostrar as escrituras que tu tinha. Para isso ele comia mal, se vestia mal, não cuidava da saúde, mas economizava tudo o que podia para poder comprar o pedaço de terra. A colonização italiana se media no processo de progresso pela acumulação da terra. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Por que há essa diferença, então, digamos assim, não quero dizer uma propensão, mas, bom, a gente sabe como a forma de construção da sociedade no Sul, ela foi muito construída de uma forma com que a própria população fosse sempre muito xenofóbica. E para quem não conhece a região, inclusive, eu diria, é um grau de preconceito que é inclusive preconceito entre as próprias pessoas do Sul. Então, eu sou de uma cidade, eu sou do Paraná, e eu sou de uma cidade onde veio muita migração paranaense, e os paranaenses sofriam o preconceito, a xenofobia, com quem era de Santa Catarina, por exemplo, da cidade de lá, né? Então, tem, digamos assim, uma construção, toda uma construção cultural, ideológica, porque, claro, que isso não é intrínseco do sujeito, é construído socialmente, mas aí é uma questão que me despertou agora enquanto você falava. Ao mesmo tempo que tem isso nas regiões do Sul, depois a gente sabe que o movimento operário, sobretudo em São Paulo, vai ter forte influência também dos operários italianos para a indústria Os paulista, né? Os anarquistas, anarquistas, claro. exato. Então, por que há essa diferença? Porque é uma mudança de período, né? Final do 19, começo do 20. O que explica Mas isso? os anarquistas são minoritários. Tem aqui em Santa Catarina também. Por exemplo, tinha um médico em Uruçanga que era anarquista, que criticava o massacre indígena, que atendia os indígenas. Depois ele foi para Lages, fez um grande trabalho em Lages também. Ali em Lages tinha os tropeiros, né, que eram também discriminados pelos italianos. Os italianos discriminam todos aqueles que, mirando no espelho, não são eles. Por exemplo, o pescador. Eu trabalhei em Imaruí, é uma região de pescador. E eu lembro que quando eu fui para Imaruí, alguns italianos lá da minha cidade de Nova Veneza me disseram: você vai para uma região de pescador. Pescador é aquele que não trabalha, que tira do mar o que ele come e o que ele vende. Diferentemente do italiano que segue as regras, planta arroz
em abril, colhe lá em novembro, ou vice-versa, ao contrário, né? E diferente do pescador. O pescador é o vadio, é aquele que não produz, é aquele que não acumula, é aquele que olha o mar, nada mais, né? E bebe cachaça. E o italiano não. O italiano é aquele que planta na hora certa e colhe na hora certa. Então, essa discriminação é, é muito forte contra essas classes de pessoas, né? Isso em todo sentido. Então, você vai trabalhar em Barueri. Barueri é terra de pescador, não é terra de progresso, né? Então, eu te diria que esses italianos, os alemães também, os poloneses também, os portugueses menos, mas principalmente os italianos, né? Por conta, talvez, da situação na Itália, eles vieram para cá com essa ganância, com essa garra, e eles apresentam isso hoje como uma grande qualidade. Tanto é que em todas as festas eles comemoram. Atravessamos o mar e viemos construir a América. Não fôssemos nós, essa civilização não estaria aqui. Na realidade, a América foi invadida no século XVI pela Europa, que era a periferia do mundo.